Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Nós vamos, nesse momento, dar continuidade às nossas exposições a partir da vida do profeta Elias. Vamos abrir a nossa Bíblia, abra a sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós leremos os versículos 3 e 4 da Palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4 é o texto que leremos agora. Você já está comigo? Primeiro de Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4, dizem assim: Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Esse é o nosso texto, e nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora, te suplicando a tua bênção, a tua graça, a assistência do teu Santo Espírito, sem a qual a palavra de Deus não nos aproveita. Ajuda-nos a entendê-la de maneira edificante, santificadora, impactante, e desta maneira, Senhor, adianta em nós a tua obra, adianta em nós, ó Senhor, a tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estávamos vendo como Jezabel reagiu com fúria à notícia de Acabe sobre tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Isso está no capítulo 19, versículo 1. Ela, na sequência, invocou maldições sobre si, jurando que daria cabo da vida de Eli em 24 horas, inclusive fazendo essa ameaça chegar até ele. Versículo 2 diz: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizerem eu a tua vida como fizeste a cada um deles, a cada um dos profetas de Baal. Essa resolução, meus irmãos, de Jezabel nos lembra, logo de plano aqui, como são tolas todas as expressões da presunção humana. Jezabel jurou que mataria um dos dois únicos homens que nunca passaram pela morte. Um dos dois homens que nunca passaram pela morte. Ouçam outra vez nesse sentido a exortação de Tiago a respeito da falibilidade dos nossos projetos. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 16, um texto que é sempre uma advertência contra a nossa presunção. O escritor sagrado disse assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa, Tiago disse, é maligna. Então você pode perceber como é maligno e também como é tolo presumir-se infalível na feitura de projetos, sobretudo quando os projetos se levantam contra a honra e contra a glória de Deus. Entretanto, meus irmãos, ante a ameaça de Jezabel, de fato Elias temeu e fugiu para salvar a sua vida. Isso já está no versículo 3. Texto que já lemos semana passada, voltamos a ler hoje. Elias fugiu para salvar a sua vida. E nesse ponto nós destacamos em momento anterior
Quem é o homem quando entregue a si mesmo? O mais corajoso dos servos de Deus e o mais temente, e o que mais se apegou ao Senhor em fé e obediência, despido da graça de Deus, não passa de um medroso, um covarde, alguém que foge para salvar somente a si mesmo, um desertor da vocação. Um bom exemplo desta verdade é aquele juiz de nome Sansão. Aquela força do homem poderoso vinha do Senhor. E nós sabemos disso porque sem a força que vinha do Senhor, na medida que o Espírito de Deus se afasta, se aparta de Sansão, então a força que vinha com o Senhor, do Senhor, também o abandona e ele se torna tão frágil, tão fraco quanto qualquer homem. Então, nesse momento, antes de nós prosseguirmos em nossas exposições e ainda nesse período da nossa quarentena, eu quero destacar com os meus irmãos algumas verdades importantes a respeito do medo, da ansiedade e da incredulidade de Elias nesse ponto de sua vida. Então, acompanhe comigo, por favor. Em primeiro lugar, o medo, meus irmãos, aprendamos isso, nos faz equivocarmos-nos, nos faz equivocados, e equivocados no seguinte ponto: nós, por conta do medo, passamos a pensar que os próprios recursos farão por nós o que Deus não pôde, ou não pode, ou não poderá, ou não quis, ou não quer, ou não quererá fazer por nós. E por isso nós encontramos uma relação bastante próxima entre o medo e a incredulidade. Eu estou querendo dizer para os meus irmãos que o medo nos faz enganados. Nós passamos a pensar que os nossos próprios cuidados farão aquilo que Deus não está fazendo ou não está podendo fazer por nós. O texto diz que, temendo por sua vida, Elias chegou a Berseba, que pertence a Judá. E é possível aqui que Elias e seu servo tenham percorrido cerca de 140 quilômetros para chegar de Jezreel a Berseba, e dessa maneira, talvez ele tenha, o profeta Elias, acreditado que ambos fizeram uma coisa muito relevante para salvar a sua vida, uma vez que Berseba não era parte dos domínios de Acabe, mas parte dos domínios de Judá, sob o comando do rei Josafá na ocasião. Ocorre, meus irmãos, que Josafá e Acabe haviam feito uma aliança. O filho de Josafá, Jeorão, havia se casado com a filha de Acabe, uma mulher de nome Atalia. Isso está em 2 de Reis, capítulo 8, versículos 18 e 26 conjugados. Nos dão estas informações. As casas de Josafá e Acabe estavam tão intimamente ligadas que quando certa vez Acabe convidou Josafá a uma investida militar contra Ramote Gileade, a resposta de Josafá, o rei de Judá, ao sul, foi a seguinte: 1 de Reis 22, versículo 4: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. De modo que Elias precisava saber que não há como salvarmos a nós mesmos, por mais que nos ocupemos com isso. Sair dos domínios de Acabe e ir aos domínios de Josafá, imaginemos, não ajuda muito, Elias. Você, na verdade, não está fazendo nada para salvar a você mesmo. Então, Elias, para se salvar, vejam como o medo engana, e a incredulidade engana, a ansiedade engana, a solicitude pela própria vida engana. Elias, para salvar-se, separou-se daquele único que poderia salvá-lo, daquele sem o qual não há salvação alguma. O livro dos Salmos, o de número 127, primeira parte diz: se o Senhor não guardar a cidade, o quê? Em vão vigia a sentinela. Olha o que o salmista do Salmos 124, versículos 1 a 4, o que ele diz? Ele diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós.
as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Esta verdade de que quando nós queremos salvar-nos a nós mesmos e tomar a nossa vida em nosso próprio cuidado, apartando-nos com isso do Senhor, esta verdade de que isso não vai resultar em nada de positivo, também se aplica quanto à salvação espiritual e eterna. E eu digo mais, eu digo sobretudo se aplica à salvação espiritual e eterna. Ou Deus, meus irmãos, nos salva, ou não há salvação por meio dos nossos inúteis esforços. Pedro disse com razão ao Senhor Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Está em João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Ademais, meus irmãos, a maneira como nos salvamos, se nós quisermos usar esta expressão, se nós de fato temos amor por nossa vida, e a maneira como nós devemos exercer esse amor próprio é exatamente deixando-nos perder por amor a Deus e por amor à sua causa, a causa do Evangelho. Jesus disse: quem acha a sua vida, o quê? Perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 39. Jesus disse isso em mais de uma ocasião. O resultado é que o medo engana, o medo inverte os valores e o medo nos faz tomar o cuidado pela nossa vida em nossas próprias mãos, e não raro, para salvar-nos, fugimos daquele único que pode nos salvar. Me parece que é esta a trajetória do profeta Elias. Ele está ocupado demais com a sua própria vida, esquecido demais de suas responsabilidades para com Deus. Mas na medida em que ele cuida de sua própria vida, o que ele está fazendo é apartar-se daquele que tem cuidado dele todo o tempo. Em segundo lugar, note comigo que quando o medo domina a nossa alma, surge também aquele estado deplorável de ansiedade e, não raro, depressão. O texto continua dizendo que Elias deixou seu moço em Berseba e se foi ao deserto caminho de um dia. Eu estou ainda final do versículo 3 e início do versículo 4 de 1 de Reis 19. Quero mostrar para os meus irmãos como o medo produz esse estado deplorável de ansiedade e, não raro, de depressão. O texto fala de Elias caminhando deserto adentro. A alma do servo de Deus está claramente agitada. Ele não consegue parar porque para ele não há lugar de descanso. E isso ocorre sempre e todas as vezes que Deus deixa de ser a nossa segurança e Deus deixa de ser o nosso descanso, a nossa fortaleza, a nossa cidadela, o nosso castelo forte. Elias vagou o deserto adentro por horas e o fez com o sol escaldante sobre a cabeça e a areia muito quente do deserto da Arábia sob os pés cansados, aqueles pés sujos e cheios de bolhas, até que suas forças naturais acabaram e ele finalmente se assentou debaixo de um zimbro. É isso que nós podemos ler no versículo 4. E aqui nós já podemos aprender que quando nós nos apartamos daquele que é o nosso castelo forte, a nossa cidadela, o nosso porto seguro, e nós deixamos de descansar em sua vontade, a alma errante, meus irmãos, ela sai em busca de auxílio e ingressa em uma corrida louca. Ela vai para o seu deserto, e nessa corrida louca, deserto adentro,
ela não consegue parar até cair de exausta. Agora, destaque-se esse ponto, Elias fez essa jornada sozinho. A depressão e a ansiedade, ambas, nos fazem deixar pessoas para trás. Tudo que um homem deprimido deseja é trancar-se no seu quarto escuro e, quem sabe, curtir sozinho a sua autocomiseração. Então, se num primeiro momento nós nos equivocamos por causa do medo e nós passamos a tomar cuidado de nossa própria vida, apartando-nos do Senhor, o medo também faz surgir a depressão e a ansiedade em nossa alma. Em terceiro lugar, me acompanhem, por favor, a depressão, que é uma das filhas do medo, gera na alma um estado caótico de confusão e desequilíbrio. Já tínhamos visto que Elias fugiu ante a ameaça de Jezabel. Para que mesmo, vocês se recordam, o texto diz, para salvar a sua vida. Agora no versículo 4, estranhamente, o texto diz que Elias se sentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Notemos como é danoso que um medo incrédulo se aposse da nossa alma. Elias não apenas se entregou a um estado de inquietação, de ansiedade, penetrou sozinho na noite escura da sua alma. Elias também se tornou inconsistente, desequilibrado, instável, oscilante. O homem submerso na própria incredulidade não percebe as próprias incongruências. Imaginemos, não é? Um diálogo com Elias, nós poderíamos dizer, Elias, afinal de contas, você quer realmente o quê? Você quer viver ou você quer morrer? Se você quer morrer, por que fugir para salvar a vida? Se você quer viver, por que pedir a Deus a morte? Então, Elias, vocês percebem, se tornou uma contradição em pessoa, porque é exatamente assim que se comporta aquele que abandona o caminho do firme andar com Deus. Há, meus irmãos, uma firmeza e uma congruência na verdade que, quando abandonada, aquelas virtudes também desaparecem. Além disso, notemos que essa oração de Elias, pedindo a Deus a morte, e isso é digno de nota, porque aquela oração de Elias pedindo a Deus a morte em nada equivale àquele desejo do apóstolo Paulo, escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 23, de partir e estar com Cristo, o que segundo o apóstolo é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, é o desejo inconsistente de morrer para livrar-se de dificuldades e grandes sofrimentos no meio da depressão, do desespero, da desilusão. Esses sentimentos são naturais, são parte da natureza pecaminosa que é em si mesma e de si mesma egoísta. Outro muito diferente é o desejo de morrer por ser este hoje um meio que nos dá mais de Cristo do que o que temos nesta vida. Esse desejo está em consonância com outro, que é o de viver e ver o progresso da Igreja de Deus, com o propósito de ficar aqui e continuar servindo ao Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo disse na sequência, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso e gozo da fé. Filipenses capítulo 1, na continuação, versículos 24 e 25. Então, eu quero que vocês percebam que, sim, a depressão, que é filha do medo, gera esse desequilíbrio, essa inconsistência, essa incongruência. Elias foge para salvar a sua vida, num instante depois está pedindo a Deus a morte. Afinal de contas, Elias quer viver ou morrer? E
para demonstrar para os meus irmãos que de fato isso é parte da incongruência, da contradição do profeta? Não, eu disse para vocês, esse desejo do profeta nada tem que ver com aquele desejo do apóstolo de Filipenses 1:23, porque ali em Filipenses 1:23 o apóstolo está em aperto, ele disse, porque ele encontra uma razão muito, muito estimulante de morrer, porque morrer é partir e estar com Cristo, mas por outro lado encontra também em contrapartida uma razão bastante eficiente que lhe anima a viver. Elias aqui, me parece, está querendo apenas livrar-se de uma série de dificuldades e no meio de sua depressão, de seu desespero. Em quarto lugar, a depressão, que é filha do medo, pelo menos uma das filhas do medo, também faz nos desesperar da nossa utilidade no reino de Deus. Desespero, meus irmãos, que pode levar-nos a concluir que o melhor a fazer é dizer basta nesta caminhada, parar com a vocação. Me parece que a palavra de Jezabel teve esse efeito na vida do profeta. A sua ameaça e a sua resolução fez o profeta desesperar da utilidade do seu chamado e fê-lo concluir que o melhor que ele poderia fazer seria dar basta naquela vocação. Basta, Senhor, disse o profeta. Eu não vejo mais sentido em lutar. Não estou vendo os frutos do meu trabalho. Talvez a frase não sou melhor do que os meus pais, como parte da oração do profeta Elias, signifique exatamente isso. Como os meus pais, Senhor, eu tenho trabalhado muito e visto poucos frutos. Eu acreditei até que Deus estava fazendo algo extraordinário através de mim, que o povo se voltaria a uma vida mais dedicada ao teu serviço, que eu seria honrado como teu servo, mas eu não estou vendo sinais de um arrependimento sincero, não estou vendo sinais de um avivamento em curso. Me parece que sim, eu estou apenas repetindo, vivendo aquilo que meus pais já viveram. E se for este o caso, nós podemos aprender que a depressão gera esse desespero com relação à própria vocação, meus irmãos, e nos tira daquela firmeza que se encontrava no apóstolo Paulo, não é? Quando ele disse, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Então, o que mesmo que tenho dito para os meus irmãos, eu tenho tentado com os meus irmãos até aqui aprender com aquele medo, ou destacar verdades importantes a partir daquele medo incrédulo do profeta Elias. Primeiro, o medo nos faz querer tomar conta, querer tomar em nossas próprias mãos cuidado de nós mesmos. Segundo, o medo domina a nossa alma e gera ansiedade, gera depressão. Terceiro, a depressão, que é uma das filhas do medo, gera na alma um estado caótico de confusão, desequilíbrio, instabilidade, de contradição, gera um estado de contradição, de oscilação e, por fim, meus irmãos, a depressão também faz nos desesperar da nossa utilidade no reino de Deus e faz nos querer também dar basta na vocação. Pois bem, eu quero concluir com os meus irmãos destacando algumas lições importantes que julgo devem ser colhidas nesse ponto, sobretudo ante a observação desse momento dramático da vida do profeta Elias. Me acompanhem, por favor, em mais alguns instantes. Em primeiro lugar, é de relevo registrar que os melhores homens podem chegar a esse estado de espírito do profeta Elias. Então,
Isto é uma razão pela qual, embora não possamos justificar a queda do profeta, sim, nós podemos ter alguma empatia pelo profeta e podemos compreender a sua fragilidade, o seu momento de desespero e compreender com bastante perfeição, porque quando o assunto é queda, quando o assunto é pecado, todos nós entendemos muito bem. Davi falou do seu desejo de esconder-se no deserto ante os terrores da morte. Eu vou ler para os meus irmãos os primeiros versículos do Salmo 55, que diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Então, você percebe esse desejo do salmista de fugir dos terrores da morte. Como Elias, Davi como Elias. Moisés também desesperou da ausência de resultados, aqueles resultados que ele nutriu em suas expectativas. Após longo e exaustivo trabalho, pediu a Deus a morte. Em Números capítulo 11, versículos 14 e 15, nós lemos o seguinte: eu sozinho, palavras de Moisés, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. O profeta Jonas, também insatisfeito com o resultado do seu ministério, pediu a Deus a morte. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor é morrer do que viver. Isso está em Jonas, capítulo 4, versículo 3. Jonas, como Moisés, como Davi, como Elias, e como você, como eu. Portanto, não sejamos muito rápidos em julgar o profeta. O afã pelo julgamento precipitado pode nos fazer perder de vista a nossa própria vulnerabilidade para cair no mesmíssimo erro que nós condenamos. Em segundo lugar, deve ser para nós motivo de grande júbilo saber que Deus não atende todas as nossas orações. Deus não atende todas as nossas orações e nós lhe damos louvores por causa disso. Elias, nós já o sabemos, não é? Ele é o modelo de Tiago, de quem ora eficazmente. Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 18. Elias orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, Tiago diz. Também ele orou outra vez, orou para que chovesse, e choveu. Aqui, estranhamente, o homem que é o modelo de oração eficaz, ora outra vez. E desta vez ele pede a Deus a morte. Agora, ironicamente, o homem de oração eficaz que pede a Deus a morte é um dos 2 únicos homens, eu repito, que não passaram pela morte. O Senhor nem tirou a vida de Elias naquele momento e, além disso, nem permitiu que ele experimentasse a morte mais tarde. Vocês sabem disso, Elias foi trasladado em um redemoinho. Moisés, anos após ter pedido a morte e não ter morrido, pediu para viver e morreu. Deuteronômio,
capítulo 3, a partir do versículo 23, diz o seguinte: me acompanhe esta súplica de Moisés para viver. Ele, que anos atrás tinha pedido a Deus para morrer. Moisés disse assim: também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim. Moisés disse: por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Mas Tiago, que fala sobre oração eficaz, também diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Ele diz: para esbanjardes em vossos prazeres, como que a dizer, vocês quase sempre só pensam no conforto de vocês e quase nunca na piedade de vocês. Vocês querem mais conforto, mas não querem mais piedade. Querem mais conforto, mas não querem mais santificação. Pois é. Paulo disse aos romanos que nós não sabemos orar como convém, e essa é uma forma pela qual a nossa fraqueza se manifesta. O Espírito é que nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza manifesta no fato de que nós não sabemos orar como convém, razão pela qual a intercessão do Espírito é o que salva a lavoura, porque o Espírito sempre intercede por nós conforme a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. E como é esse o caso, que nem sempre somos atendidos, mas que o Espírito que intercede por nós é sempre atendido, se é este o caso, é também por isso que, no versículo seguinte, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, sabem de uma coisa, meus irmãos? Chegará o tempo, e talvez não tarde, em que nós nos envergonharemos de muitas orações fervorosas que nós fizemos a Deus. E chegará o tempo, e talvez não tarde, que nós louvaremos a Deus por nos ter dado um redondo não. E mais, chegará o tempo, e talvez não tarde, que nós louvaremos a Deus por ter feito exatamente o oposto daquilo que nós lhe pedimos com tanta insistência e ardor. Hoje se fala muito sobre o cumprimento dos nossos sonhos. Nós precisamos ver isso tudo com bastante lucidez, porque muitos dos nossos sonhos não são parte do plano de Deus, do decreto de Deus. E quando não são, então, francamente, não se engane com isto, meu irmão, não nos enganemos, meus irmãos, com isso. Se as coisas não estão de acordo com a vontade de Deus, elas não vão se cumprir. E insistir nelas não vai trazer nada mais além de mais dor ainda. Em terceiro lugar, e aqui eu termino com os meus irmãos, nós também precisamos pontuar uma lição muito importante para nosso alento e para nossa segurança nesse ponto, frente ao pecado que tão de perto nos assedia. Preste atenção, mesmo quando Deus nos disciplina, Ele não retira de sobre nós a sua graça. As marcas da graça de Deus estão aqui nesse texto, expressas e espalhadas de diversos modos, de várias formas. Note que Elias foge para Berseba, mas não adentra o deserto com o moço, com o seu criado.
E isso pode ser um sinal de compaixão do profeta por seu criado. Não apenas parte de seu processo depressivo. Elias pode tanto ter pensado em poupar o seu criado daquele sol escaldante, do deserto da Arábia, da sofrível vida que ele sabia o esperaria ali naquele deserto, como também poupá-lo de ser contaminado por seu desânimo, por seu medo, por sua incredulidade, por suas contradições e incongruências. E nisto, meus irmãos, nós precisamos detectar a presença da graça de Deus. Quando o salmista Asaf esteve muito próximo da apostasia por ter considerado a prosperidade dos ímpios e a partir dela concluído pela inutilidade do serviço a Deus, o Asaf, o salmista, reservou-se com essa impiedade para não escandalizar o povo do Senhor. Salmos 73, versículo 15. Asaf disse: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Isto é graça. Isto é graça. Horrenda coisa, meus irmãos, é não apenas quando nós praticamos o mal, mas além disso, nós queremos levar os homens a juntar-se a nós em nossa maldade. Esse é o fim da linha. E é um sinal que pode indicar que nós já fomos entregues ao pecado irremediável e definitivamente. Em Romanos capítulo 1, versículo 32, nós encontramos o seguinte: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, observemos que Elias, conquanto no mais profundo do seu desespero, ele ainda assim poupou o seu criado. Sim, o seu coração incrédulo, apartado do Senhor, não foi entregue completamente a si mesmo. Havia um controle, uma influência da graça de Deus, limitando a extensão do pecado do profeta. Agora, além disso, Elias, ainda no mais profundo do seu desespero, não ousou atentar com violência contra a sua própria vida. Apenas pediu a Deus a morte para si. Eu tenho ouvido nesses dias sobre suicídios no período da nossa quarentena. Pessoas estão ficando deprimidas e desesperadas. Muitos empresários já se viram inteiramente falidos, alguns dos quais, no ato de desespero, tiraram já a própria vida. Os índices de suicídio cresceram em várias partes do mundo, sobretudo na Europa, segundo artigo que li recentemente. Quando o homem desesperado, meus irmãos, nesse contexto, ainda possui lucidez para contemplar a Deus como o único que pode pôr o ponto final à sua presente existência, então, isso é graça. E com isso eu quero concluir aos meus irmãos, relembrando para o nosso alento e para a nossa segurança, que mesmo frente ao pecado que tão de perto nos assedia, quando Deus nos disciplina, Deus não retira de sobre nós a sua graça. Que Deus nos abençoe nesse momento, que Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Nós vamos orar nesta ocasião. Senhor, nós te buscamos e te buscamos ansiosamente. Colocamos o nosso coração quebrantado diante do Senhor, entendendo que tu és aquele que cuida de nós. Por isso atendemos a ordem do apóstolo Pedro, porque ele nos mandou lançar sobre ti todas as nossas ansiedades, porque tu tens cuidado de nós. Livra-nos daquele gesto egoísta de tomar conta e cuidado de nossa própria vida em nossas próprias mãos, de maneira desesperada, a ponto de apartarmos-nos de ti e da vocação.
sejamos nós encontrados na Tua presença, e aí saberemos, ao fim e ao cabo, que a graça de Deus nunca, em momento algum, nos abandonou. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, recebam o meu forte abraço. Minhas irmãs que são mães, recebam mais uma vez o meu abraço forte, os meus parabéns pelo Dia das Mães neste domingo 10 de maio de 2020. Um forte abraço em todos e Deus abençoe.